Mas nós vamos falar sobre a questão do trabalho que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul. Por que eu gostaria de vocês duas comentassem sobre esse trabalho aqui do Rio Grande, da ajuda comunitária e das integrativas? Porque o Brasil acontece muita coisa. Nós estamos tendo no litoral de São Paulo alguns problemas. Nós estamos hoje com um problema de seca no centro-oeste muito grande, as queimadas. Eu estava vendo 70 e poucas pontes sendo queimadas. Então é assim, por que não levar esse trabalho para todo o Brasil? Então eu acho que o fato de vocês verem nós aqui conversando sobre isso e um trabalho que está sendo aceito e deu certo, vai ser talvez a motivação que vocês precisam para levar isso para o estado de vocês. Me fala, Aline, um pouco pós, né? Começo do mês, não lembro se foi dia 1, dia 2, que aconteceu tudo isso das enchentes. 450 cidades quase, né, atingidas, uma coisa assim que não se vê nunca. E como é que vocês conseguiram colocar esse trabalho, como é que está sendo esse trabalho ainda em prática? Você como enfermeira e trabalhando na linha das integrativas. Uhum. Então, Eduardo, né, como eu falei lá no início, né, claro que os primeiros dias foram de muito desafio, porque a gente também não sabia como seríamos aceitos nesses locais, né, então por mais que sabíamos, né, da necessidade desse apoio, né, esse sentir de precisar fazer alguma coisa, né, nós não sabíamos como seria, né. E foi muito... Os primeiros momentos, assim, eles foram diferentes. Vocês tinham vontade. Nós tínhamos vontade, nós tínhamos um grupo que estava disposto, né, a ir para os abrigos e oferecer o que a gente tinha naquele momento, né, de práticas integrativas. Então, nós não colocamos, tipo, uma forma estrutural, nós vamos lá oferecer isso. Não, nós chegamos lá de coração aberto, é a palavra, entendeu? E a gente sentia o que precisava ser feito, né? Então, no primeiro dia, quando nós chegamos, nós não tínhamos um espaço, como nós falamos lá no início, né? Que também não precisa ter um espaço para nós oferecermos as terapias, né? Precisamos, né, explicar um pouco o que era, porque a maioria das pessoas não sabe o que é o reiki, não sabe o que é a auriculoterapia, não sabe o que é, enfim, barras de axis, que a gente também trabalhou, meditação, respiração, trabalhamos com várias práticas, né? Então nós convidávamos essas pessoas, né, a ouvir. Então, mas elas estavam ali na dor, no desespero, na dor. Porque é diferente de um SUS que elas vão ali, que elas estão num tratamento, um outro ambiente. Ali não, ali era o caos. Era o caos. E o caos era assim, ó, de uma maneira que na maioria dos abrigos, né, os ginásios grandes, com vários colchões, né, as famílias ali alojadas, e aí a gente diz, cada um apegado ao seu colchão, porque naquele momento era tudo que eles tinham. Era a casa dela, era a vida dela. Era a vida dela. Então nós íamos até ali no colchão, né, e conversávamos. Recebemos vários nãos no primeiro momento, sim. Né? Porque as pessoas estavam chegando ali, não sabiam muito bem o que estava acontecendo, sabe? Desafiador, né? Assim, um pouco para eles, para nós também, né? Aí teve uma colega que disse assim, eu acho que a gente precisa aplicar as terapias ali mesmo onde eles estão. Aí nós conversamos, né, e de repente sim, mas daqui a pouco nós tirarmos eles daquele ambiente, nem que seja para ficar aqui no cantinho, onde a gente acendeu um incenso, onde a gente já fez uma harmonização, né, tirar eles um pouco daquele colchão, digamos assim, né, porque alguns levantavam só para comer.
E aquilo, com o passar dos dias, começou a fazer toda a diferença, sabe? Porque com o passar dos dias, nós íamos de novo, então nós minimamente já tínhamos ali aquele cantinho que nós oferecíamos às práticas. Então daí vocês faziam com que eles viessem até lá. Sim. E aí, depois, com o passar dos dias foi isso, assim, nós íamos chegando, né, nós estávamos chegando ali com a nossa bolsa e eles já nos encontravam, eu quero ir ali depois, vocês vão ficar aqui hoje, eu estava esperando vocês. Que legal, porque a gente foi numas ilhas por esses dias, aqui próximo, e é muito impactante, porque uma coisa que você falou é verdade, as pessoas, elas não saíam dos seus colchões. Parece que ali elas se entregaram, né? Isso deixou a gente bem, né, assim, preocupado. Mas aí nós também fizemos um trabalho de aromaterapia, e aí as pessoas, que cheirinho bom. Algumas pessoas que às vezes até não acreditavam, mas aqui é bom para deixar os móveis com cheiro melhor, porque cheiro de bolor. Eu falei, isso. É isso. É isso. Para deixar o ambiente mais leve, mais gostoso. Mas eu percebi muito isso, que assim, elas meio que se enraizavam ali como aquilo fosse o todo delas, né? E que legal vocês criarem essa movimentação. E esse trabalho muito constante, direto? Sim. Como é que era? Era um trabalho diário? Esse trabalho foi praticamente diário, né? Então nós tínhamos mais que um grupo, então nós nos dividíamos, né, nos abrigos. E ele agora ele está se dissipando, digamos assim, né? Porque as pessoas também já voltaram para suas casas, né? Mas com o passar dos dias, essas pessoas também, elas acabaram criando uma afinidade, né? E falando um pouco sobre a vida delas, muitos conseguiram desabafar, né? Sem a gente perguntar, mas eles tinham uma necessidade de falar com o passar do tempo, né? E como nós éramos vários terapeutas, nós chamamos de circuito das terapias. Que bacana. Então ele funcionava mais ou menos dessa maneira, né? Então a pessoa chegava, ela já recebia um reiki ali, digamos que para se sentir acolhida e tudo isso, né? Aí depois outra colega já ia fazendo auriculoterapia. Quando estava o nosso colega da respiração, ele propunha uma respiração antes mesmo das técnicas, né? E assim, essa pessoa, ela acabava passando por alguns terapeutas. Normalmente não era só um atendimento, conforme a disponibilidade dos profissionais que estavam ali naquele dia. Também já fomos em 2 pessoas, né? E tá tudo bem, né? Mas assim, né? A gente sim pode perceber que movimentou muito isso na vida das pessoas, né? Porque elas também conseguiram olhar para coisas que na verdade já vinham com elas, né, Eduardo? Então, é uma coisa bem interessante. Você está trabalhando o caos porque houve, mas elas já carregam desde o dia que Desde sempre. Desde sempre. Então, na verdade, você acaba aqui meio que indiretamente auxiliando em outras questões. Né? Com certeza que sim, né? Muitas pessoas assim se sentindo muito amadas por estarem ali, acolhidas, né? Por estarem recebendo aquilo, né? E pessoas que não teriam acesso a isso, entende? Elas não teriam essa oportunidade, né? Então, claro que a gente acaba olhando, né, para esse caos com um outro olhar, né? Mas a gente teve uma oportunidade incrível, né, de oferecer o nosso trabalho e essas pessoas também de receber isso, ter esse acesso. E como elas teriam esse acesso? E a semente foi plantada nesse sentido, né? Agora, né, foi a nossa orientação para todos que nós atendemos lá, né? Agora, quando vocês voltarem para os seus locais, peçam esse atendimento nos seus locais de saúde. Vão atrás disso. E daqui a pouco a gente não tem isso ainda em todas as unidades, mas um dia a gente vai ter. Mas se não tiver demanda, é mais difícil, né? É diferente se eu for lá todos os dias. Mas quando é que vai ter o reiki aqui, Edu? Quando é que tu vai começar a fazer o reiki aqui para nós? Verdade. Isso também mobiliza, né, nos próprios profissionais de saúde, né? Sim. Então a gente percebe que foi plantado muito mais do que uma semente, né?
E é o que a gente fala também, essas pessoas que voltaram para suas casas, por mais que voltaram com perdas materiais, né, mas graças a Deus essa solidariedade, ela também mobilizou muito isso. Tanto que a gente teve ajuda, inclusive do exterior, né? Pois é. Enfim, para reparar perdas, né? Mas claro que essa ajuda mental, espiritual, ela precisa acontecer, precisou acontecer em loco para essas pessoas, porque muitas também perderam o celular, por mais que a gente saiba que hoje a gente tem acesso também a isso no online, né? Mas muitas chegavam lá sem documentos, né? Tá aqui a Drise, mal sabiam dizer o seu nome. Então foi uma coisa muito... Memória, fotos, documentos, né? A identidade. Ele perdeu a identidade. A identidade. Mas a gente também percebe, né, que por mais que todos, né, ali, como nós temos as nossas questões, mas com certeza cada um voltou para sua casa diferente. Também sabendo que existem outras coisas, porque as pessoas também acabam ficando só naquele seu nicho, né? Elas não têm acesso, elas nem sabem que existe. E assim, né, também foi essa parte do cuidado, né? Do carinho, do amor. Daqui a pouco isso foi uma coisa que mais tenha me chamado a atenção nesse processo todo, sabe? Porque nós tínhamos uma paciente, né, que me chamou muito a atenção, e ela dizia que ela não tinha amor em casa. E ali ela encontrou. Ali ela encontrou e ela dizia, ela assim, isso parece meio doido, mas eu não tenho vontade de sair daqui. Tem lógica, né? Mas... Se sente acolhida. Se sente acolhida, mas ao mesmo tempo é o que eu comentava com meus colegas, né? Daqui a pouco, depois de tudo isso, na própria casa dela, ela também não vai se submeter a coisas que ela se submetia antes por não saber que tem coisas melhores. Passou a ter o acesso e agora ela não vai permitir. E ou vai divulgar, ou vai ter confiança de contar e conversar com alguém, porque ela quebrou essa barreira. Ela ganhou uma consciência. Ganhou uma consciência. A gente vai ver muitos exemplos e nada contra a mídia, mas assim, as informações elas chegam muito picotadas e talvez é muito pesado também, né? Mas a gente estando aqui, a gente percebe, eu que fui e visitei alguns lugares, desde o dia que nós saímos de lá e a gente estava em várias cidades, é muito mais do que vocês imaginam. E quando você conversa com uma pessoa, que nem ontem eu conversei com uma pessoa que ficou 35 dias no barco, porque não tinha mais casa e não tinha nem combustível para sair do barco, você fala assim, como assim? É só vocês estando lá para ver. Mas quando elas recebem essa solidariedade, e não é só, viu pessoal, comida, roupa, tudo isso é importante, mas para vocês que estão aí longe, e é isso que tem que vir. É comida, é roupa, é dinheiro, é alguma coisa. Mas para as pessoas que estão aqui próximas, eu e a Renata, a gente também não façam isso, tá? A gente andou 2.000 quilômetros para estar aqui, também é um pouco de exagero da nossa parte, mas nós tínhamos uma meta e objetivos que nós cumprimos. Mas quem estiver próximo e for bom em alguma coisa, numa marcenaria, numa carpintaria, queira ensinar, ajudar, contribuir. Pessoal das integrativas, né? Falar, Eduardo, uma pessoa não vai entender o que é radiestesia, faz um gráfico, pega o nome das pessoas, pega o endereço, coloca no gráfico, coloca ali um cristalzinho, você já está irradiando algo de bom. Você que é reikiano e fala assim, mas as pessoas não gostam. A distância. Você que é da espiritualidade dentro das suas origens e crenças espirituais, peçam para os seus guias, para os seus mentores. Eu, quando saí de casa, pedi para os meus mestres ascensos me acompanhar e acompanhar todos que estão aqui. Então, desculpa, nós temos como fazer e não tem desculpa de não fazer, né?